Oi, turma! Então a gente vai ver dois exemplos de atividades que podem aparecer ali na parte inicial desse conteúdo. Bom, o primeiro deles, classifica os números abaixo com o símbolo do conjunto dos naturais, então o n, o z para representar o conjunto dos números inteiros, então se ele é um número inteiro, e o q se ele for também um número racional, ok? Então vamos para o primeiro. E lembrando que um número pode ter várias classificações, então não só ficando apenas no natural ou inteiro racional. Lembram do diagrama lá do vídeo da partezinha anterior? Bom, começando aqui na letra A, nós temos o 10, ok? Se eu lembrar, o 10 ele é um número natural, ele está depois do zero, então, obviamente, nós temos que ele é um número natural. Se ele é um número natural, a gente pode lembrar que ele pode ter ali o símbolo positivo na frente. Então, ele também entra para a classificação dos números inteiros. E se eu ainda continuar aqui, eu posso escrevê-lo na forma de uma fração, fazendo aparecer o 1 no denominador, ou seja, ele entra para a classificação também dos racionais. Então, ele é o 10, natural, inteiro e racional. Então, ele é todas as três classificações que a gente viu até agora. Agora, na letra B, o menos 10, só para ter uma contrapartida aqui. O menos 10, ele entra somente na classificação dos inteiros. Tá, mas professor, por que não no natural? Naturais são números que são a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3. Então, seria o lado positivo, né? Então, ele só entra para a classificação dos inteiros. E, se eu lembrar, mesmo caso de cima, eu posso ter ali o 1 no denominador, formando assim uma fração, então ele entra com uma classificação dos naturais. Então, observe a diferença aqui. Um número positivo, ele entra como classificação, no conjunto dos naturais. Mas ele, se for negativo, perde essa classificação, porque os números inteiros englobam os negativos e positivos. Então, observem essa classificação que é muito importante. E agora aqui na letra C, nós temos menos 2,01, tá? É um número decimal. Se eu lembrar a definição de naturais e inteiros, tá? Eles não podem ter um valor quebrado, ou seja, não pode ter essa representação na forma decimal. Então, a classificação de naturais e inteiros não entra. Então, quer dizer que esse número decimal, por mais que ele seja negativo, que é uma classificação típica dos números inteiros, tá? Ele simplesmente vai ser racional, ok? E o racional pode ter só o tracinho ou tracinho, mais curvadinho. Frações, 3 meios. Ele é o quê? Natural? Não pode. Inteiro? Também não. Então, isso é uma classificação racional. Então, observem a diferença aqui, Todo número que eu tenho ali na classificação dos naturais, tá? Ele é um inteiro e racional. O número inteiro também é um número racional. E, como classificação somente racional, nós temos os números decimais, eu ia dizer dízimas periódicas também, Lembrem que as dízimas periódicas, vou botar um exemplo aqui, tipo assim, menos 2,01. Lembrem que as dízimas periódicas a gente pode dizer que o 0,1, o período dela se repete ao infinito, ou eu posso fazer assim, com um tracinho em cima, dizendo que o 0,1 se repete. Então, sim, essas também entrariam como sendo racionais, ok? Os decimais e as frações em si, se aparece fração, ela é racional simplesmente, ok? Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo, posicione os números racionais na reta numérica. Então, aqui a gente tem que tomar mais cuidado, porque posicioná-los,
vem aquelas dúvidas que podem vir a surgir, como lá nos números inteiros, porque a gente está acostumado a só ver a reta numérica no lado positivo, né? Então o nosso cérebro fica meio que travado. Então cuidado, tá? Ela tem os mesmos probleminhas ali de posicionamento que lá a gente viu os números inteiros, né? Colocar os números negativos. Então vamos ver essa fração aqui, ó, menos 5 meios. Essa fração aqui, menos 5 meios, aonde vocês acham que ela está localizada na reta? Pensem assim, como é que eu observo e vou colocar ela meio difícil, concordam? Então eu como professor e também quando eu era aluno, o que eu gostava de fazer para ver o posicionamento, né, dessa fração numa reta? Eu gosto de fazer o método, né, de transformar em número decimal, ou seja, observar esse número aqui na forma decimal é mais fácil para posicionar ele, porque daí tu vai ver, ele está entre menos 1 e menos 2, ou entre 3 e 4, ok? E como é que eu transformo? Fazendo a divisão. Lembre, uma fração é uma divisão. Então, 5 meios é o mesmo que 5 dividido por 2. Vamos descobrir quanto que vale decimal fazendo a divisão. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 2, 4, resto 1. Como é que a gente faz aqui? Vírgula, para acrescentar um zero. E a gente faz 5 vezes 2, 10. Certo? E encerramos ali 2,5 negativo. Então quer dizer que essa fração é menos 2,5. Então vamos observar aqui na nossa reta. Nós temos o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Lembrem o seguinte, para a gente posicionar o valor aqui na nossa reta, nós temos que lembrar que ela cresce seu valor absoluto, os valores negativos crescem no sentido esquerdo. Então, se eu pensar o seguinte, onde que eu vou posicionar o menos 2,5? Bom, 2,5 está entre o 2 e o 3. O menos 2,5 vai estar entre o menos 2 e o menos 3. Então, lembrar aqui, ó, não liguem com o lado positivo que estaria aqui, depois no lado direito, né, do menos 2. Não, ele está entre menos 2 e menos 3. Ou seja, nós temos aqui o menos 5 meios. Então, o posicionamento dele ali. E coloquem ele sempre aquilo que foi mostrado no exercício, tá? 5 meios. Aqui a gente só utilizou para ver a posição. Então, o correto, menos 5 meios. 1/5. Bom, 1/5 é o mesmo problema aqui das frações, tá? Negativas. Só que agora aqui no caso ele é positivo. O que eu gosto de fazer? Pega o 1, divide por 5, transforma o número decimal, aí tu vai ver aonde ele se encaixa na reta numérica. 1 dividido por 5, bom, não conseguimos dividir, então nós temos que acrescentar um zero aqui e acrescentar um zero aqui. Lembrar, 0, vírgula. E agora sim, 10 dividido por 5 dá, ó, 2 vezes 5, 10. Temos resto zero, ou seja, 1,1/5 é o mesmo que 0,2. Bom, 0,2 é positivo. Nós temos aqui que ele vai ficar entre 0 e 1. E agora, 0,2, nós teríamos aqui, ó, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Então, ele está mais ou menos nesse ponto aqui. Opa, vou botar em verde. Ou seja, 1/5. Lembre de botar a fração que apareceu, tá? Isso aí. Ó, na forma decimal é muito mais fácil. O que acontece? 3,7. 3,7 vai estar entre 3 e 4. Ou seja, mais ou menos, se eu pensar, né, teria que fazer metade aqui, mais ou menos nessa posição aqui, ó. 3,7. Ok? Agora vamos para os negativos. Negativos é sempre a parte que mais confunde. Ó, nós temos dois bem próximos. Menos 1,2 e menos 1,7. Bom, o que vai acontecer aqui?
Menos 1,2, ele vai estar entre o 1, quer dizer, entre menos 1 e menos 2. Lembre, 1,2, observe seu sinal. 1,2, ele está entre 1 e 2. Então, menos 1,2 entre menos 1 e menos 2. Então, olha aqui, ó, o intervalo que ele vai estar entre menos 1 e menos 2. E ele vai, obviamente, estar mais próximo de quem? Do menos 1, mais ou menos aqui. Então, menos 1,2. E lembrem, não vai estar à direita, não. Os números têm o seu valor absoluto aumentando para a esquerda, então 1,2. 1,7, negativo. 1,7 é o mesmo caso do 1,2, só que agora ele vai estar mais próximo do menos 2. Então, se eu pensar, eu poderia fazer as divisões certinho, tá? Mas mais ou menos por aqui. Então, aqui nós teríamos o menos 1,7, ó, mais próximo do menos 2. Então, no mesmo intervalo aqui entre menos 1 e menos 2. Então, podem também aparecer, né, comparações. Compare os seguintes números decimais. Quem é maior, quem é menor. Então, uma dica, lembre, se aparece a fração, transformem em um número decimal e observem o seguinte: quem está mais próximo do zero, ou seja, mais pro lado, mais para a direita, lembram das regras dos inteiros? Vai ser um número maior. Então, se pede classificação também com maior, menor ou igual, lembrem do seguinte: transformem um número decimal, posicionem numa reta numérica. E aí, que nem foi feito aqui, aí vocês aí vai ter uma facilitação ali da classificação. Então, aqui poderia ser, classifique quem é maior, o menos 5 meios ou o menos 1,2. Ó, o 5 meios negativo está aqui, o menos 1,2 está aqui. Quem está mais à direita, ou seja, mais próximo do zero? Quanto mais à direita, maior o número. Então, no caso, se eu comparasse os dois valores, o menos 5 meios é menor que o menos 1,2. Então, lembrem disso, tá? Se pedir alguma coisa de maior ou menor, bem facilzinho, faça uma reta numérica ali, bem básica, posicionem e aí vocês comparam. Quanto mais próximo do zero ou mais à direita, maior ele vai ser. Ok? Vamos comparar ali o menos 1,7 e o menos 1,2. Quem é maior ou quem é menor ali nesses dois? Observe, o menos 1,7 ficou mais à esquerda e o menos 1,2 ficou mais à direita, ou seja, mais próximo do zero. Então quer dizer que o 1,2 é maior do que o menos 1,7. Ok?